E nesta quarta-feira, a comissão mista que analisa a medida provisória que institui a Declaração de Direitos e de Liberdade Econômica vai debater o tema, Isabel Feix. Essa medida aí foi apelidada de MP da Liberdade Econômica. Ela estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, além de disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. As novas regras já estão valendo para deixar o ambiente econômico do país mais amigável, mas ainda precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional. E entre os convidados, Edson, para esse debate estão representantes do Ministério da Economia, do SEBRAE, da Federação Brasileira de Bancos e da Confederação Nacional dos Municípios. Pois é, o relator dessa medida provisória é o deputado Jerônimo Gergen, ele que é do PP do Rio Grande do Sul, e é nosso convidado para poder falar sobre esse assunto, está na ponta da linha com a gente. Deputado Jerônimo Gergen, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel. Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. É um prazer muito grande para falar com vocês. Pois é, deputado, uma a ideia do governo Bolsonaro com essa medida provisória é desburocratizar, desregulamentar, enfim, tornar o ambiente econômico mais favorável para o empreendedor, quer dizer, tentar aí diminuir o poder do Estado e deixar mais liberdade para o investimento, especialmente nas questões, nas atividades que não envolvem riscos de dano ambiental, riscos à saúde, quer dizer, nessas atividades mais simples, tem um processo de desburocratização. Como é que o senhor avalia essa medida do governo? Como é que o senhor vê aí essa medida provisória que tenta aí destravar o ambiente econômico no país? É uma das melhores medidas do governo e dos últimos tempos, né? Porque a gente fica trabalhando a macroeconomia com as reformas como a da Previdência, tributária, que são necessárias, né? Extremamente necessárias, mas que levam um tempo para que isso retorne em resultados de geração de emprego e renda. Você tem uma diminuição de gastos do Estado que vai criar um ambiente melhor, né, para que o setor produtivo atue. Uhum. Mas essa medida provisória da liberdade econômica, ela já age na prática, reduzindo o peso do Estado na vida do empresário, né? Desde ele abrir a empresa, o custo que ele tem, a burocracia, a demora que ele tem, porque em grande parte das vezes isso faz até com que desestimule o empresário, ele perca efetivamente a condição de rentabilidade já, pela demora de abrir o negócio, ele já sai devendo, porque já comprou os seus equipamentos para abrir o negócio e não pode abrir. Eu dou um exemplo prático, um senhor que me mandou uma mensagem, já está há 1 ano com o food truck comprado e ele não consegue atuar em razão de que não houve a licença para ele atuar. Provavelmente esse senhor vai ter que ou não abre e desfaz o negócio ou atua na ilegalidade. O Estado força muitas vezes o cidadão ir para a ilegalidade. E para fechar uma empresa no Brasil é pior ainda do que abrir. É verdade. E a gente está tentando justamente construir, né, esse arcabouço de lei que consiga tirar esse peso do Estado da vida do empresário. E a Agência Pública de hoje é para ouvirmos alguns segmentos, né, a gente não pode deixar de dar oportunidade para aqueles que queiram falar. Eu estou recebendo muita gente ao longo do dia de ontem e hoje e visitando os estados, né, já estivemos em São Paulo 3 vezes, lá vamos ao Rio de Janeiro, também irei ao Sergipe nos próximos dias, né? E é uma medida provisória que teve um prazo muito curto, porque ela demorou para ser instalada. Então, para que não haja risco dela caducar, eu estou correndo atrás do tempo, né, para entregar o relatório dia 2, votar no dia 3 e até 10 de setembro, ainda com recesso de previdência no meio, ela tramitar nas 2 casas legislativas. Eu tenho muito medo de uma medida provisória dessa caducar, porque ela é simbólica. Ela é a lei da mudança de perfil de gestão que o povo brasileiro quer. O nome liberdade econômica já é um nome com um conceito de governo, um conceito de posição ideológica, política, embora não seja debatido sobre o campo de ideologia, mas ela mostra o seguinte: nós queremos menos Estado. Então nós não podemos derrotá-la, e esse esforço cabe bastante ao relator
né, para fazer a entrega no prazo certo. Agora, deputado Jerônimo Gerg, entre as alterações desta medida provisória está o fim da exigência de licenças e alvarás para o início de atividades de empresas de baixo risco. Como o senhor falou, são empresas aí tipo salão de beleza, confecções, por exemplo. Essa iniciativa, claro, acaba com a dependência do poder público, né? Agora, não fica perigoso, assim, não ter nenhuma licença ou alvará? A atuação dos órgãos, como Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária, como é que vai ser? Elas continuam fazendo a fiscalização? Primeiro, é muito boa a tua pergunta, porque ela me dá a condição de, questionado, lembrar que nós estamos mudando a lei. Tá? As leis em vigor seguem valendo. Nós, inclusive, estamos trabalhando para que os municípios tenham a sua proposta de lei da liberdade econômica municipal, fazendo a atualização. Ela cria, na verdade, um conceito, e a adequação de risco ela vai passar naturalmente pelos municípios também. Aqueles que já tenham e considerem boa a sua lei, precisam mandar ao Ministério da Economia comunicando o formato que ela tem. Então, nós não ultrapassamos o federalismo em nenhum momento. Tá? Temos aí a manutenção das regras, das leis, e apenas buscando naquilo que cabe à União um posicionamento de orientar as mudanças e também da não necessidade do que é possível através da lei federal. Agora, a ideia do governo seria trazer para o Brasil um conceito que é vigente hoje no Vale do Silício, né, onde tem aí grandes empresas instaladas como a Amazon, a Google, Facebook, Apple e outras, que tem uma região onde você tem ela é, enfim, isenta de uma série de leis e regulações governamentais que são presentes em outras regiões do país, quer dizer, quase que uma região que tem um tipo de legislação muito própria. O senhor acha possível trazer esse tipo de ambiente para o Brasil? O senhor acha que é viável a gente trazer esse tipo de ambiente para o Brasil? O empresariado brasileiro tem maturidade e tem hoje uma visão que permite a ele, né, na ausência de regulações, agir da maneira correta? Como é que o senhor pensa a questão da índole do empreendedor brasileiro? Olha, isso não estava na lei, tá? Mas eu colocarei na lei. Eu criarei a condição legislativa de que os estados que pretendam criar as suas chamadas sandbox, né, que são aquelas caixas de areia, onde a lei, não só a burocracia, mas a própria lei é flexibilizada, eles poderão criar. Né? Não será obrigado a criar, eles terão a condição de criar. Eu cito o exemplo lá de Porto Alegre, da região metropolitana, tem avançado muito a questão da inovação e a questão dos startups, né? Inclusive no principal jornal, esta semana foi matéria que circulou em 2 páginas, da principal matéria da edição, mostrando o crescimento disso. E isso, inclusive, me motivou a justamente termos a adequação da lei, viabilizando essa questão da criação das áreas semelhantes ao Vale do Silício em cada estado. Agora, qual que é a expectativa do senhor? O senhor tem conversado com os demais deputados? Quer dizer, a gente, inclusive, não é a primeira vez que a gente aborda esse tema aqui no painel, até mesmo deputados da oposição. A gente ouviu, inclusive, um dos deputados da oposição há algum tempo atrás, mostrando-se aí bastante flexíveis a debater esse tema, com uma restrição ou outra, mas se colocando até mesmo com uma certa, enfim, de um certo modo favorável à medida provisória. Como é que está esse clima de debate aí sobre esse assunto aqui na Câmara, deputado Jerônimo Gerg? Olha, eu tenho ouvido todos os deputados de todos os partidos buscando colher as sugestões. Né? Não será por falta de conversa, de diálogo, de aceitação de emendas possíveis que nós não vamos avançar. Né? Nós vamos, nesse sentido aí, sem dúvida nenhuma. Então, o trabalho agora é justamente construirmos, né, esse ambiente favorável. Agora, é claro que não vai ser uma coisa simples, porque, infelizmente, no Brasil, ou na democracia até,
tem gente contra e gente a favor. E às vezes tem aqueles que são contra pura e simplesmente. Né? Eu não tenho notado isso, confesso que não tenho notado isso. O PDT, por exemplo, entrou com o Martim, né, contra a medida provisória, mas até agora tem dito a nós, a bancada, que foi por uma orientação meramente partidária e que eles estão construindo para não manter essa ADI. Até porque o argumento é muito pífio, né? Dizer que não tem urgência para uma medida dessas, eu acho que nem combina com o Brasil. Que tem com tanto desempregos, né? De desempregados. Né? Então eu tenho feito esse apelo à bancada e eu espero que a gente consiga convencê-los, né, e fazer com que isso não avance. O próprio vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria, Glauco José Cotes, ele disse que a medida provisória agradou bastante o setor produtivo, né, porque dá mais liberdade econômica para investimentos. Você acha que... Não só o produtivo, né, mas o setor de serviços, enfim, tem sido demonstrações aí de muito entusiasmo com essa possibilidade de fomentar a economia através da mudança da burocracia. Trazendo mais emprego, né, deputado Jerônimo Guerra? Com certeza. A expectativa é essa. Agora, deputado, o governo coloca uma questão interessante aqui, que empresas pequenas não podem ser tratadas como grandes, nem o contrário, né? A gente tem que saber exatamente como a gente lida com cada tipo de empresa e a medida provisória é bastante clara com relação a isso. E fala também a respeito da questão aí do risco, ou seja, mais importante do que saber se a empresa é grande ou pequena também é saber se ela é de baixo risco ou se ela é de alto risco. Às vezes pode ser uma empresa pequena, mas cuja atividade é uma atividade de alto risco. Então ela precisa de mais regulamentação. Às vezes uma empresa grande que oferece uma atividade de mais baixo risco e não precisa de tanta regulamentação. É essa a ideia mesmo, deputado? Exatamente, mas ela não atende só a pequena empresa, né? Ela tem prioridade na pequena e média empresa porque muitas vezes o grande empresário ele consegue contratar boas bancas de advogados e de alguma forma enfrentar melhor essa burocracia do Estado, né? Mas ela não é exclusivamente para o pequeno, né? Ela cria essa condição do pequeno enfrentar melhor a burocracia, né, que tanto existe no Brasil. E, obviamente, os conceitos de risco, tudo tem levado em conta os seus cuidados, as suas necessidades de serem avaliados. Ninguém está fazendo uma lei da irresponsabilidade, né? Mas a lei justamente que cria essa condição do estímulo à pesquisa, do estímulo à produção, e do estímulo à formalidade. Eu acho que esse é o principal. E diminuir um pouco a demanda judicial, né? Porque senão, da forma como nós estamos hoje, nunca se viu um contrato valer tão pouco no Brasil, não vale quase nada, né, o contrato no Brasil. E a gente tem que resolver isso mexendo na lei. Então esse é o objetivo que estamos trabalhando. Perfeito. O deputado Jerônimo Guerra, do PP do Rio Grande do Sul, ele que é relator da medida provisória chamada MP da Liberdade Econômica, portanto, aí agora nessa corridinha contra o tempo aí para poder entregar o relatório e para a gente ter aí a votação da medida provisória para não ter risco aí de a medida provisória caducar, né? O senhor já se referiu bem a essa questão e a gente vai acompanhar certamente, porque realmente é um tema bastante interessante aí, que tem a ver com a economia do país, que mexe com a vida aí de todo mundo. Deputado Jerônimo Guerra, muito obrigado aí pela participação no painel, um ótimo dia para o senhor, ótimo trabalho. Um grande abraço e prazer falar com você. Prazer grande, muito bom dia.